soberano em glória, és incomparável em sua majestade, és incomparável em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como Jeová. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como Jeová. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade, és incomparável em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como Jeová. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como Jeová. Uma boa tarde a todos vocês, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa ser sobre a tua vida nesse momento. Outra vez nós estamos aí então transmitindo o nosso culto através da internet, devido a dificuldades que você provavelmente bem conhece, né, com o avanço da Covid, com o avanço da doença aí na nossa região, em nosso meio também. Infelizmente a gente tem que retornar por um tempo aí a esse modelo, mas a gente sabe que o nosso Deus, ele não conhece distâncias, ele pode fazer a sua obra, independente de onde nós estamos, de onde você está. Essa semana que a gente atravessou não foi uma semana nada fácil, né? A gente teve aí muitas notícias ruins, muitas coisas que têm nos pesado, tem pesado provavelmente na vida de muitos membros dessa igreja, familiares, e na minha própria vida também pesou. Não foi fácil ver notícia ruim após notícia ruim, a gente via as notícias vindo, via a mensagem, ali a gente, quando via uma mensagem chegando, já ficava pensando, o que será que foi que aconteceu dessa vez, né? Mas o Salmo 112, ele trouxe um pouco de alento ao meu coração essa semana, e eu queria compartilhar contigo alguns versículos. Salmo 112, ele conta como é que é a vida e o que sente a pessoa que teme ao seu Deus. Salmo 112, 1 diz, aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. E no versículo 7, ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. O homem que teme ao Senhor, o homem que confia no Senhor, ele não tem medo de más notícias. Qual que é o segredo para quem tem paz no seu coração? Para quem não teme aquilo que o amanhã pode trazer? É a pessoa que aprendeu a confiar no seu Deus, é o que nos diz o Salmo. Aprendeu a confiar em quem Deus é e naquilo que Deus nos diz. Aprendeu a confiar que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Aprendeu a confiar que Ele é nosso auxílio em meio à tribulação.
e aprendeu a confiar que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso a gente pode continuar louvando nosso Deus, por isso a gente pode continuar depositando nossa esperança na palavra desse Deus que jamais mente e que jamais falha. Nós temos vários assuntos para orar, então provavelmente você ouviu já muita coisa essa semana. Temos muitas pessoas com dificuldades na sua saúde, nós queremos estar lembrando de orar pelo Vanderlei. Ele está passando por uma situação bem delicada na sua saúde, né? Devido ao alto comprometimento do seu pulmão, ali, ele está então tendo que passar por esse tratamento bem complicado, bem invasivo, né? Que é está sendo entubado e está nessa posição pronada, é bem complicado, traz bastante dor, sofrimento e preocupação também para nós, como seus irmãos, e para a sua família, certamente também. Então, vamos estar lembrando de orar pela sua vida, também pela vida da Beth. A Beth continua na UTI, ela tem apresentado algumas melhoras, graças a Deus, e tem a perspectiva já dela ser transferida para um quarto, mas nós vamos continuar lembrando dela. Também o pastor Gilberto e o Valdir, eles continuam hospitalizados, né, apresentando aí algumas complicações da Covid. Então, estamos também na expectativa aí de que eles possam melhorar nos próximos dias, mas vamos estar orando. O Tiago, o pastor Tiago e a Ariane continuam então em isolamento em casa. A Ariane já está bem melhor, o Tiago ainda apresenta alguns sintomas. Também a família do Cláudio, a Melissa, o Gabriel, todos eles também diagnosticaram com Covid, então também estão com alguns sintomas, vamos estar orando por eles. Também a Cirlei e a Marlene também têm um diagnóstico, também têm alguns sintomas, estão em casa. Então são vários aí, e também tem familiares de pessoas da igreja que estão com esse problema, vamos estar lembrando de orar por eles também. Você me acompanha em oração? Junte-se a mim aí, vamos estar colocando essas coisas diante do Pai. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. E a gente pode ter certeza dessas coisas porque Tu afirmou. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, Tu és um Deus bom que carrega cada um de nós. E por ter confiança nisso, Deus, que nós clamamos pela Tua misericórdia sobre a vida do Vanderlei. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa estar provendo para ele com o Teu poder, com a Tua mão poderosa, a restauração do seu corpo. Que ele possa estar melhorando da sua enfermidade, que ele possa estar respondendo aos tratamentos, aos remédios que ele tem tomado, e possa estar tendo que sair dessa situação tão difícil que ele está. Que o Senhor possa estar lá no hospital agora, nesse momento, se fazendo presente com ele, ó Deus, com a Tua paz, que excede todo entendimento. Também com seus familiares, ó Deus, nessa situação de tanta preocupação, que Tu se faça presentes, com Teu Espírito Santo produzindo o Teu fruto, que é a paz na vida de quem confia em Ti. Que nós possamos, em breve, ó Pai, estar louvando juntos aquilo que o Senhor fez na vida dele, ó Deus. Também pela Beth, nós Te pedimos, ó Pai, que ela possa estar melhorando, possa estar saindo logo da UTI, possa estar se recuperando. Pela família, ó Deus, pelo Flecha, pela Betina, pelo Rafael, que o Senhor possa estar presente com cada um ali, ó Deus, e estar mostrando também o Seu poder. Clamamos também pela vida do Gilberto, Teu servo, clamamos pela vida do Valdir, pela vida da Regina, do Mauro, da Dágia, ó Deus, que acompanham eles, que o Senhor possa estar fazendo com que eles melhorem em breve, ó Deus, e possam estar deixando também o hospital. Que o Senhor se faça presente de uma forma muito palpável na vida deles, nesse momento, com o Teu consolo, com a Tua alegria, com a Tua paz. Pela vida de cada um que está em isolamento, está em casa, pelo Tiago, pela Ariane, ó Deus, pelo Cláudio, pela Melissa, pelo Gabriel, pela Cirlei, pela Marlene, pelos nossos familiares, ó Deus, nossos amigos que estão doentes, que o Senhor também possa se fazer presente, demonstrando o Teu poder para curar e para restaurar, mas acima de tudo o poder que nos faz confiar no Senhor. Venha reativar, venha fazer a nossa fé, ó Deus, se fortalecer nesse momento. Te clamamos também pela vida do Volmir, que o Senhor possa estar continuando com a Tua recuperação, que ele possa estar vencendo esses ferimentos, ó Deus, e em breve está se sentindo muito melhor, muito bem, ó Deus. Também pela vida da Neuci, ó Pai, que Tu te faças presente, que ela possa batalhar, ó Deus, com essas complicações de saúde que ela tem tido e encontrar a plena restauração no Senhor, ó Deus. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que mesmo em meio a essas coisas difíceis, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque sabemos que nada nesse mundo, nem mesmo a doença, pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa vir agir na vida de cada um membro dessa igreja, ó Deus, nos ajudando a triunfar sobre o medo.
e a colocar nossa fé no Senhor. Para que mesmo quando as notícias vierem no amanhã, sejam elas boas, as que a gente espera, sejam más, a nossa fé no Senhor não fraqueje, mas continuamos crendo que o Senhor é bom. E a tua misericórdia o Senhor já proveu para o dia de hoje, para o dia de amanhã e para o dia de depois de amanhã também. E é nessa confiança que nós louvamos e clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar louvando com mais essa música. O nome do Senhor é o que nos dá paz, nos dá tranquilidade. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Que o Senhor Jesus possa de fato estar sendo consolo na vida de cada um de vocês e de nós também. Nós vamos ouvir agora a palavra com o missionário Daniel Dias, que vai nos trazer. Pode passar aqui na frente, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite para você que está nos acompanhando aí por essa transmissão. Esperamos que você receba aí no conforto da sua casa aquele abraço fraternal e especialmente que você possa, junto conosco aqui, olhar para a palavra de Deus e juntos nós sermos encorajados e animados para a porção da palavra que Deus tem para nós
nessa noite. Muito obrigado, então, Lucas e toda a equipe aqui técnica, que está proporcionando que você aí em casa possa, então, cultuar a Deus, mesmo à distância, e assim nós vamos para o momento da palavra. Eu fico imaginando que você, quando recebeu aquele link ali no WhatsApp, de que em alguns minutos o culto estaria no ar, o seu coração se encheu de alegria, porque você ia receber um conteúdo que lhe é interessante, é de uma pessoa ou de um grupo que é da sua confiança, e você então fica com aquela expectativa: que conteúdo que vem pela frente, o que vamos fazer, como vamos cultuar a Deus. Uma das alegrias que nós temos nesses momentos de distanciamento é exatamente isso, é receber algum tipo de comunicação de alguém que gostamos ou sobre algum assunto, algum conteúdo que temos interesse. Para isso, nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a ter esse tipo de comunicação. Eu sei que em alguns momentos essas ferramentas acabam nos atrapalhando um pouquinho, tirando o nosso foco, nos distraindo, mas bem administradas, essas ferramentas, elas podem nos dar essa alegria de ter contatos com pessoas, com conteúdos, mesmo à distância. Você deve estar vendo aí na sua tela algumas dessas ferramentas, e eu quero listar alguns exemplos aqui, né? Os ícones ali são bem conhecidos de vocês. O WhatsApp, o Telegram, que nos ajudam em relação a nos comunicarmos rapidamente com quem está longe, mas até mesmo com quem está perto. Eu já ouvi falar que tem famílias que, de repente, se comunicam, um está num quarto, outro está na sala, usando o WhatsApp ou o Telegram. Ferramentas que nos ajudam, ou talvez nos atrapalhem, tirando um pouquinho da nossa comunhão. Você está vendo ali também o ícone do YouTube, e quando nós somos inscritos naquele canal que tem aquele assunto, aquele conteúdo que é interessante para nós, quando você clicou ali no sininho, deu aquele like, quando vem o conteúdo, você logo fica sabendo, e eu imagino então que você, assim como eu, vai ali para o seu computador, para o seu smartphone, para descobrir o que está vindo aí pela frente, que conteúdo que eu vou receber. Você viu ali também o ícone do Instagram, do Facebook, que nos deixam mais atualizados em relação às novidades das pessoas ou organizações que nós estamos seguindo. A lista, ela é grande, tem muitas ferramentas que nos ajudam. O próprio e-mail, o próprio Messenger, o próprio Skype, ferramentas que nos ajudam a nos aproximar de pessoas e de conteúdos que nós achamos interessantes. Mas sabe que nem sempre nós tivemos essas facilidades. Você está vendo aí nesse próximo slide, um ícone ali que está parecendo uma carta. Então, se você um dia já pegou uma carta com selo, que foi entregue pelo correio, que tem um destinatário, que tem um remetente, eu tenho uma má notícia para te dizer. Provavelmente você e eu estamos naquele grupo de risco. Então precisamos nos cuidar um pouquinho mais. Sim, antigamente as cartas eram a única ferramenta que nós tínhamos de comunicação. Eu consigo ainda me lembrar das cartas que eu troquei com a Pri, a minha esposa, quando nós ficamos namorando à distância por 1 ano. Que alegria era escrever aquela carta, e a alegria maior é quando eu recebia, então, a resposta, e aí tinha um conteúdo muito bacana que me interessava muito. A melhor forma de se comunicar, a gente sabe, que é nas visitas presenciais. Você lembra o que é isso? Você poder visitar o seu irmão, visitar o seu amigo, o seu familiar, e colocar o papo em dia, saber dos conteúdos do que está acontecendo, de repente embaixo de uma árvore, na sala, numa roda de chimarrão, comendo rapadura. Consegue lembrar disso? Eu acho que a última vez que fizemos isso com uma certa tranquilidade tem mais ou menos 1 ano, não é verdade?
Mas não importa qual é o veículo de comunicação. Mas quando nós recebemos alguma informação, especialmente aquela que vem de fontes que gostamos, a primeira coisa que nós queremos saber é: quem está escrevendo esse conteúdo? Por que está escrevendo esse conteúdo? O que esse conteúdo vai acrescentar na minha vida? Hoje nós vamos ver como isso tudo funcionava no primeiro século. Eu quero te convidar a ler comigo um conteúdo muito bacana que Paulo escreveu na sua carta de 2 Timóteo. Acompanha comigo aí a leitura, então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Eu vou ler, então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 18, na versão NVI. Então, acompanhe comigo aí essa leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio desse Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé, amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-me por meio do Espírito Santo que habita em vós. Vocês sabem que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou. Nós então temos aqui um conteúdo grande, 18 versículos. Agora, o que esse conteúdo teria de relevante para o primeiro destinatário e tem de relevante para nós hoje, 14/2/2021? Então, nós vamos começar a desenvolver um pensamento a respeito disso. Primeiro, o que nós vamos destacar aqui é quem é que está escrevendo esse conteúdo.
E logo no versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Nós conhecemos bem a história de Paulo. Ela está registrada em Atos 9, e sabemos que ali mostra para nós como que Paulo, ou Saulo, se tornou de um dos maiores perseguidores do cristianismo a um dos maiores propagadores do cristianismo. Atos 9 registra isso para nós. Mas para quem então que Paulo produziu esse conteúdo e enviou esse conteúdo? O versículo 2 nos diz: a Timóteo, meu amado filho. Paulo então está escrevendo para Timóteo, o seu filho na fé. Acompanha comigo ali a leitura do versículo 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Portanto, você, meu filho. Então, Paulo tinha um relacionamento de pai na fé, um pai espiritual em relação a Timóteo. Nós sabemos alguma coisa, sim, a respeito de Timóteo. Ele viveu num ambiente cristão e desde pequeno ele tinha contato com as escrituras sagradas. Ele foi tremendamente influenciado por a sua avó, Aloide, e por a sua mãe, Eunice, que eram mulheres muito tementes a Deus. Paulo conheceu Timóteo da sua segunda viagem missionária. Eu quero te convidar para ler junto comigo o Atos, capítulo 16. Aqui nós vamos ver quando Paulo se encontrou então com Timóteo e conheceu ele pela primeira vez, e temos um relato aqui de Lucas bem interessante, que vai mostrando então esse relacionamento de Paulo e Timóteo. Acompanha comigo ali, versículos 1 a 5 de Atos 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circundou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Das cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Olha que interessante, o contexto desse encontro do grande apóstolo Paulo e do seu agora filho na fé Timóteo, diz para nós, no versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Aqui temos então o relato de como que Paulo conheceu a Timóteo. E quando Paulo então ficou sabendo que Timóteo era um discípulo muito comprometido e que dava bom testemunho, ele não hesitou em convidar a Timóteo para ir junto com ele nessa viagem missionária. E aqui então começa essa amizade bacana, esse relacionamento muito sadio e também essa parceria ministerial. Mas os anos passaram e agora eles estavam vivendo separados e tendo experiências bem distintas e muito difíceis. Talvez você vai se identificar com as experiências de um Paulo ou de outro Timóteo, porque vivemos em tempos de dificuldades, em tempos de que nos deixam muito fora da nossa zona de conforto, que está nos fazendo nos sentir muito desconfortáveis. Vamos voltar ali para 2 Timóteo, e eu quero mostrar para vocês como que estava vivendo Paulo e como que estava vivendo Timóteo. Primeiro nós sabemos que Paulo estava preso em Roma, porque logo no versículo 17 do capítulo 1, ele diz assim: ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Paulo em Roma. Capítulo 2, versículo 9, Paulo nos dá uma pista de como que eram as circunstâncias que ele estava vivendo. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Então, a situação de Paulo ele estava fora da sua cidade, estava preso em Roma,
e estava passando por momentos bem difíceis. Tanto que, nessa carta, 2 Timóteo, ele escreve 1, 2, 3, 4, 5 vezes que ele estava passando por grande sofrimento. Muito obrigado. E também Paulo nos dá uma impressão que ele sabia que a sua morte, o seu tempo que Deus queria para ele, estava muito próximo, porque ele termina então o seu livro, capítulo 4, versículos 6 a 8, da seguinte forma: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, sabemos o contexto de Paulo. Preso, fora da sociedade, com muito sofrimento. Agora, Timóteo, eu não sei se você sabe muito a respeito do contexto de Timóteo, mas ele é muito interessante. Primeiro, nós sabemos que Timóteo estava numa cidade chamada Éfeso. Se você pega a informação, volta comigo para 1 Timóteo 1, 3. Diz assim, 1 Timóteo 1, 3. Partindo eu para a Macedônia, Paulo, partindo para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não ensinem doutrinas falsas. Então, Timóteo tem a difícil tarefa de liderar, pastorear uma igreja muito complicada. Uma igreja que, lá em Atos, capítulo 20, Paulo, quando marca aquela reunião e chama os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, ele faz uma declaração muito surpreendente, quase que profética. Ele exorta e prevê que essa igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que Timóteo está pastoreando, teria muitos problemas, tanto internos quanto externos, e que a sã doutrina iria ser atacada, porque mesmo líderes iriam começar a ensinar as doutrinas erradas. Então, Paulo deixa esse jovem, Timóteo, com essa difícil tarefa, de simplesmente fazer 3 coisas: corrigir quem estava ensinando doutrinas falsas, orientar como as pessoas deveriam se comportar na igreja e para perseverar no ensino da sã doutrina. Mas sabe uma das coisas que mais me impacta nessa história desse relacionamento de Paulo com Timóteo? Foi a despedida deles. Essa despedida foi emocionante. Teve choro, teve oração, teve imposição de mãos. Se você tiver curiosidade de ler a respeito disso, Atos 20, 36 a 38. Agora, você pode imaginar como Timóteo estava se sentindo diante desse desafio? E aí a pergunta que eu quero te responder é: por que Paulo, nessas condições de sofrimento, escreve esse conteúdo de 2 Timóteo para o seu filho na fé, que também estava vivendo por momentos difíceis? De alguma forma, Paulo sabia que Timóteo estava ficando desanimado. Um jovem, discípulo, agora líder da igreja, enfrentando esses problemas internos muito sérios e externos. E ele, querendo perseverar na sã doutrina, era atacado, então, até mesmo por gente da sua própria liderança. Timóteo, então, se sentia intimidado, e com essa oposição e com esses falsos mestres, as coisas não estavam muito fáceis para Timóteo. Gente da sua própria igreja, até mesmo da sua liderança, ensinando falsas doutrinas. Então, Paulo é conduzido por Deus para escrever esse conteúdo dessa segunda carta, e nós hoje vamos dar um destaque apenas para os primeiros 18 versículos. Mas para deixar esse nosso estudo, esse nosso sermão muito prático, eu queria que você, enquanto eu lesse os próximos pontos, pensasse numa pessoa, algum contato seu, que está vivendo por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. Cada um de nós tem
um contato, uma pessoa, um parente, um irmão. Hoje, quando oramos aqui no início do culto, você já tem uma lista enorme de pessoas que de repente podem ser o seu alvo de uma ação que eu vou sugerir daqui a pouco, para que hoje à noite mesmo você possa fazer a diferença na vida de um contato seu, de um irmão seu, ou de um amigo, ou de um familiar. Mas de repente você está pensando assim, mas Daniel, eu também não estou bem. Não tem problema. Paulo não estava bem, mas ele escreve para Timóteo. Nós podemos não estar bem, mas nós temos um Deus que pode nos usar de uma forma correta para fazer diferença na vida das outras pessoas. Você consegue avaliar a importância que tem em escrever e receber bons conteúdos? Justamente agora, nesse momento que nós estamos vivendo no distanciamento, os bons conteúdos podem ser um refrigério da parte de Deus para nós, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Vamos ver então como que Paulo começa essa carta e nós vamos nos inspirar nele para escrever bons conteúdos para os nossos contatos, mesmo que ambos, quem escreve e quem recebe, estejam passando por momentos difíceis. Nós já vimos a introdução. Sabemos que Paulo está escrevendo, então, para Timóteo. E a primeira ação, a primeira parte do conteúdo que Paulo, então, escreve para Timóteo, está ali nos versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Paulo usa essa porção da sua carta para animar a Timóteo, para encorajar a Timóteo. E ele começa então esse encorajamento, esse ânimo, no versículo 3, dizendo: Timóteo, eu tenho orado por você. Não te chamou a atenção de que Paulo começa essa carta fazendo questão de que Timóteo saiba que tem alguém que está orando por ele? E eu fico imaginando esse contato, esse seu amigo, esse irmão que você colocou aí na sua mente, no seu coração, segunda-feira ele recebendo um conteúdo da sua parte, e você abrindo esse conteúdo dizendo: meu irmão, eu estou orando por você. Eu sei que está difícil para ti, está difícil para mim, mas nós temos um Deus que recebe as nossas orações e que é por nós. Então, meu irmão, eu estou orando por você. Mas Paulo não só afirma, animando a Timóteo que está orando por ele, mas ele diz no versículo 4, eu estou querendo muito lhe ver novamente. Nós estamos distantes uns dos outros. Que bacana seria se esse contato que você quer encorajar, saiba que você, assim como Paulo, está com saudades, que tem esse desejo de ver novamente esse amigo, esse irmão, esse familiar. E Paulo, então, diz assim que quer muito, deseja muito ver a Timóteo. E a última forma que Paulo, então, está animando, encorajando Timóteo, é no versículo 5, onde Paulo diz assim: Timóteo, eu sei muito bem quem você é. Timóteo, você é um homem de fé, você é um homem de origem cristã, é um bom garoto, de bom testemunho. A tua vizinhança toda me falava a teu respeito. Timóteo, te anima. Eu sei muito bem quem você é. Imagina que bacana se você puder também usar essa forma de se comunicar, animando o seu contato, o seu familiar que você quer animar com o seu conteúdo que você está pensando e como vai fazer hoje à noite ou já na segunda-feira. Então, Paulo começa a sua carta dizendo para Timóteo: eu tenho orado por você. Eu quero muito te ver novamente. E, por fim, eu sei muito bem quem você é. Mas aí Paulo passa de um ânimo para uma admoestação.
Os versículos 6 a 14, que nós já lemos, Paulo está admoestando a Timóteo. Esse admoestar é advertir, é lembrar, trazer em mente. Eu não sei se você percebeu que na nossa leitura, essa palavra recordo-me, lembro-me, ela vai se repetindo ao longo desses versículos. Sim, porque Paulo está querendo trazer à mente de Timóteo, admoestando ele algumas coisas muito importantes. Primeiro, versículo 6. Mantenha vivo o seu chamado. Timóteo tinha um chamado para seguir a Cristo e para servir a Cristo. Aqui Paulo está trazendo à lembrança o chamado de Timóteo, aquele chamado que era para ser um pastor, ser o líder da igreja, e até mesmo a sua consagração. Lá naquela cena importante que eu te falei, em Atos 20, 36 a 38, onde, naquele clima de despedida, há então oração e consagração de Timóteo ao ministério. Então, é muito interessante que o seu contato, aquele que você está escrevendo esse conteúdo, saiba que ele vai receber de você um cutucãozinho, uma admoestação. Mano, mantenha vivo o teu chamado. Não desanima, as coisas estão difíceis, mas eu lembro quando tu tomou uma decisão por Cristo. Eu lembro quando tu começou a servir aqui na igreja, se tornou um líder. Não vai ser agora, esse momento de dificuldade, que tu vai desanimar. Então vai admoestando, trazendo em mente. Mas o versículo 7, Paulo fala para Timóteo e diz para ele assim, ó, é Deus quem nos capacita com poder, amor e moderação. Momentos difíceis nos deixam fragilizados. O que a gente menos tem é força, é poder. Mas nós temos um Deus que é a fonte do poder, que é a fonte do amor e que é a fonte da moderação. Momentos difíceis nos tiram o chão dos nossos pés. E a gente às vezes não sabe muito como lidar, nós vamos para os extremos, ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. Precisamos de moderação, precisamos de amor. E é Deus que nos capacita. E Paulo então está trazendo isso em mente, a mente de Timóteo. Somente com a ajuda de Deus, Timóteo poderia enfrentar as situações difíceis da vida dele e do ministério. Temos um Deus todo-poderoso. E por fim, Paulo está admoestando, advertindo, lembrando, trazendo à mente de Timóteo, nos versículos 8 a 12, resumidamente assim: agora o sofrimento faz parte da vida cristã. Depois não. Temos uma esperança de que o sofrimento, a dor, as lágrimas, a angústia, a ansiedade, a tristeza, ela tem data de validade. É para esse momento. Depois, não. Na presença de Deus, na eternidade, não teremos. Paulo, então, preso em Roma, passando também por momentos difíceis, sendo abandonado, sendo atacado, mas ele tinha essa esperança, ele tinha essa confiança de que em Jesus Cristo temos a salvação e temos a vida eterna. Então, pelo poder de Deus, vencemos sim as dificuldades, vencemos a morte e podemos passar pelos momentos de sofrimento. E por fim, estamos chegando já no final dessas dicas de Paulo de como escrever um conteúdo relevante para os nossos contatos. Paulo então alerta a Timóteo, dizendo para ele o seguinte, versículos 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina, que você ouviu de mim, quanto ao que lhe foi confiado, guarda-te por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo está dizendo, Timóteo, persevere, retenha, mantenha, fique firme no ensino do verdadeiro evangelho, da sã doutrina. Mas também Paulo é muito realista, quando no versículo 15 ele diz assim, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Sabe qual é a verdade aqui, meus queridos irmãos? Algumas pessoas vão nos abandonar. Essa é a vida.
algumas pessoas vão nos abandonar até nos momentos difíceis. Mas graças a Deus, temos os versículos 16 a 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ou seja, uma outra verdade. Se é uma verdade que algumas pessoas vão nos abandonar, é uma verdade que algumas pessoas vão nos ajudar. E Paulo achou interessante, achou importante alertar a Timóteo essas 3 verdades. Persevere no ensino da sã doutrina. Saiba da realidade. Algumas pessoas vão nos abandonar, mas também saiba que algumas pessoas vão nos ajudar. Querido irmão, todos nós conhecemos pessoas que estão passando por momentos difíceis. Por causa do isolamento, do distanciamento, medo, falta de recursos, falta de esperança. Alguns dos nossos amigos, além de momentos difíceis, estão passando por momentos de sofrimento. Uma perseguição por causa da sua posição em relação à pandemia e por causa da sua posição em relação à sua fé. Algumas pessoas estão sofrendo por oposição, rejeição, abandono, doenças. Como seria bom que essas pessoas, já agora na segunda-feira, recebessem de cada um de nós um conteúdo relevante, importante, encorajador e cheio de verdade, assim como Paulo fez para o seu discípulo Timóteo. Sabe, meus irmãos, nós estamos cheios de fake news. E eu tenho a impressão que rapidamente nós olhamos para essas fake news e repassamos para os nossos conteúdos assim, sem pensar muito. Nós temos acesso às good news ou às God news. E generalizando, somos muito lentos em produzir bons conteúdos para os nossos contatos. Por isso, Paulo nos encoraja muito a fazer algo diferente, a criar um bom conteúdo. Vamos nos inspirar então em Paulo. Vamos achar o nosso Timóteo. Vamos produzir um conteúdo relevante, único, inovador para alguém dos nossos contatos, que a gente sabe que está passando por momentos difíceis. Mas de repente você está pensando aí no sofá da sua casa, mas Daniel, eu não sei bem o que escrever, eu nunca escrevi. Quer uma dica? Comece animando. Diga aí para o seu amigo, eu sei quem você é, estou orando por ti e logo quero te ver. Depois passa para uma demonstração. Não desanima, ou no bom gauchês, não te mixa, meu amigo. Mantenha vivo o teu chamado. Deus nos capacita e o sofrimento é passageiro. E por fim, quem sabe você, no seu conteúdo, dá um alerta para o seu amigo, para o seu contato, com o seu contato. Persevere, meu irmão. Está tudo normal, é assim a vida. Algumas pessoas nos abandonam, algumas pessoas nos ajudam. Mas deixe claro que você é uma dessas pessoas que está ao lado aí do seu amigo, para apoiar, para encorajar e para animar nesses momentos difíceis. Por que nós podemos nos inspirar a fazer que nem Paulo fez para Timóteo? Porque Deus tem poder para nos fortalecer e nos capacitar para enfrentarmos as situações difíceis da vida. Deus tem poder para nos fortalecer e nos capacitar para enfrentarmos as situações difíceis da vida. E encerro esse nosso tempo aqui de inspiração da Palavra de Deus com o versículo 1 do capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
temos uma fonte de poder e de graça, Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Te encorajo então, meu irmão, a usar uma das ferramentas de comunicação. Pensar num contato seu e a desenvolver um conteúdo que seja uma bênção na vida dele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque Paulo é um exemplo em tantas coisas, até mesmo de como escrever um bom conteúdo. Nos ajuda então, Senhor, a acharmos o nosso Timóteo e a escrever esse conteúdo que pode animar, admoestar e alertar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela palavra, missionário Daniel. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e também seu ministério da palavra da vida, tão querido para cada um de nós dessa igreja. Vamos estar cantando então do poder que o Senhor tem. O poder dele é infinito e nós temos que estar lembrando disso e, quem sabe, lembrando as outras pessoas também. Vamos estar cantando. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Temos alguns avisos para serem dados. O Thiago me lembrou então do nome do William, é o nome que eu não citei. William, marido da Stephanie, ele também está com o coronavírus, então inclua ele, por favor, também nas suas orações. O Ministério da Cesta do Amor, ele continua ativo. Eu gostaria de lembrar isso você também. Então você que tem a disponibilidade, gostaria de contribuir com alimentos para as pessoas que estão necessitando, você pode trazer elas aqui no prédio da igreja e pode levar também no apartamento do Everton e da Janice, que fazem então o cuidado para fazer a distribuição desses alimentos. Então, Cesta do Amor você pode trazer aqui na igreja ou no apartamento do Everton e da Janice. Irmãos, temos então essa semana desafiadora aí à nossa frente, que essa possa ser uma semana de profunda intercessão da nossa parte. Estarmos levando diante de Deus o nome desses irmãos que estão necessitando tanto do agir do Senhor nas suas vidas. Vamos estar, cada um de nós, então, levando adiante essa responsabilidade, colocando nossos joelhos no chão, nos prostrando na presença de Deus, com aquilo que for necessário,
para que juntos possamos ter resposta de Deus e louvá-lo juntos, quem sabe, nos próximos dias. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência aí. Muito obrigado mais uma vez, Daniel, por estar nos trazendo a palavra aí. Muito obrigado a cada um da nossa equipe também que está aqui presente para fazer acontecer esse culto. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, te dando uma boa noite e uma boa semana.